por que você deseja o que deseja. Nós falamos de desejo como uma decisão, né? Uma separação. Mas também não vamos esperar que o desejo seja algo puro e totalmente separado. Até porque a autonomia não é prescindir dos outros. Não esperar nada de mais ninguém ou não se importar mais com a aprovação, com o amor, com o reconhecimento do outro. Porque não vamos pensar que em algum momento você não vai precisar de nada do outro, você não vai se importar mais com o outro, a opinião do outro não vai te interessar. Porque isso vai ser uma idealização da desidealização, né? Uma idealização de autonomia. Talvez o que a gente possa pensar é que a autonomia é lidar com a diferença inerente às relações sem precisar tanto se esconder e se enclausurar no próprio narcisismo. Então percebam que a autonomia está muito mais ligada à disponibilidade para se relacionar com o outro do que uma posição autossuficiente e de não precisar mais do outro. Até porque a gente pega o bonde andando, né, quando a gente nasce, e aprendemos a desejar a partir do que nos é mostrado como desejável. É aquela ideia que a gente constrói que parece responder ao enigma do desejo do outro, ou seja, o que lemos que o outro deseja. O que eu queria trazer agora nesse ponto fundamental é o que pode desejar uma mulher, o que regula o nosso desejo. Se a gente aprende a desejar a partir do desejo do outro, a partir do que dizem que é desejável pra gente, o que é desejável para uma mulher? O que uma mulher pode desejar? Porque passa também por essa dimensão do grande outro, enquanto uma linguagem, uma sociedade e um sistema patriarcal. Tomando o homem branco, cis, hétero, poderoso, rico, como o significante do ser. Nós estamos inseridos numa linguagem. As mulheres são atravessadas por uma linguagem. E uma linguagem estruturada a partir do homem como significante do ser. Nós somos feitos de linguagem. A gente se conta, a gente se fala. E se desde sempre ouvimos que a mulher deve ser delicada, discreta, bonita, bem comportada, como fica o desejo que não se encaixa nisso? O desejo de ser livre, de ser intensa, de ser contraditória, o desejo traidor. E o patriarcado, ele dificulta a vida das mulheres, justamente para sustentar esse delírio da supremacia masculina, sustentar esse homem como ser. As narrativas, elas estão preparadas, muito bem montadas, para sustentar essas hierarquias imaginadas, para sustentar a biologia, os destinos biológicos, a divisão sexual do trabalho. Então, assim, o patriarcado, ele se sofistica, ele vai se reatualizando à medida que vão tendo avanços femininos, impondo inúmeras barreiras físicas, discursivas e simbólicas para as mulheres. E é por isso que precisamos pensar o que pode desejar uma mulher, inclusive numa sociedade atual, onde diz o que uma mulher deve desejar é expor o seu corpo, é ficar com muitos homens, é dizer sim o tempo todo, e eu não estou entrando em moralidade. Se isso é certo, se isso é errado. Eu só quero trazer para vocês, como eu falei na aula passada, que se a gente só muda de referencial do patriarcado para o feminismo, a gente vai continuar no certo e errado, a gente vai continuar presa nessas narrativas de um mestre, de um grande outro. É preciso poder questionar essas narrativas. Inclusive, para você pensar nos seus desejos contraditórios, quando você é uma mulher feminista letrada, se vê tendo desejo de ser mãe, se vê tendo desejo de ficar dentro de casa, se vê tendo, e temos toda a problemática, né, de não ser dependente financeira do outro, mas não vamos entrar nisso agora. Mas eu só quero levantar aqui, se a gente não olha para essa condição contraditória do nosso desejo, a gente fica presa à moral. E aí, como inventar um modo próprio de desejar, se as mulheres vão tendo a criatividade e a espontaneidade tolhidas para se encaixar justamente nos padrões que vão garantir a aceitação, seja os padrões sociais tradicionais, sejam os padrões sociais feministas, do grupo em que você faz parte, porque nós queremos pertencer, gente. Então a gente pode se anular muito para caber em papéis, em grupos sociais, em grupos políticos, em perspectivas ideológicas. Não é só a aprovação de um homem. E é muito mais difícil, talvez, a gente perceber a sutileza disso quando é um discurso pró-mulher, quando é um discurso pró-feminista. Porque a gente toma aquilo, não, aquilo é o certo, aquilo que é o meu bem. Mas é preciso que a gente entenda duas coisas. Que o nosso desejo não responde a moral nenhuma. Então a gente pode e vai ter desejos que a gente se envergonha, desejos que não, a maioria deles são, que não correspondem à nossa imagem de eu. E a segunda coisa,
o desejo não é uma métrica para dizer que você está vivendo certo. Então não é, eu vou bancar o meu desejo, se é o meu desejo, eu tô fazendo certo. Não. O desejo é muito mais sobre reconhecer-se naquilo que faz. E não exatamente sobre o que se faz. Então, não é sobre obedecer a feminista, obedecer a igreja, obedecer a psicóloga, obedecer quem seja. Obedecer ou não obedecer. É sobre você se questionar a sua posição frente a isso e por que você faz o que faz. Porque para além dessa dinâmica, né, de serem mulheres que precisam ser boazinhas, não incomodar, não exagerar, né, nós temos também essa dinâmica na feminilidade de tentar se encaixar. E o desejo não se encaixa. O desejo, ele não obedece moral nenhuma. Então o desejo é sobre o interesse pela vida, o se lançar na vida. Mas aí a gente volta para pensar, como que vamos nos lançar assim, sem garantias, abrindo mão das âncoras identitárias, sem a criatividade para inventar uma saída para o nosso próprio jeito de ser mulher. Nos ensinaram que devemos ser interessantes para os outros. Mas a verdadeira revolução é ser interessada por si mesma, pelo mundo e pela vida. Eu tenho pensado muito que a mulher desejante é aquela que se autoriza a querer, a errar, a recalcular a rota, que entende que o desejo é um caminho e não um destino. E uma coisa importante, não vamos criar um ideal de mulher desejante, como alguém asséptica ao outro e que não precisa mais de reconhecimento, de amor, de aprovação, porque parar de esperar ser amado pelo outro não é condição para viver bem sozinho. Ter mais amor pela vida do que pela imagem de si